ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um assunto que é absolutamente relevante nas nossas vidas. Estamos falando das questões jurídicas. Comigo estão aqui o professor Ricardo Makarevich e a professora Ana Carolina e vamos conversar sobre vários temas associados a questões ligadas ao direito, ligadas às questões jurídicas. Para iniciar, vou começar com a professora Ana Carolina, falando de um tema que eu acho que é muito vivo, muito presente e cada vez mais ocupa espaço no nosso dia a dia, que são as questões da inclusão nos ambientes de trabalho. Apesar de não ser um tema diretamente ligado a questões jurídicas, ele está muito próximo das questões sociais que envolvem. O que tem para nos dizer sobre esse tema vibrante, Ana? Esse tema é a minha paixão, eu diria, né? Eu tenho o meu mestrado, eu fiz em Direito e Sociedade, e é algo interessante que quando eu entrei no vestibular, no século passado, milênio passado, a gente falava que entrávamos na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, que depois, com o tempo, se tornou Direito e acabei entrando num vestibular, me formando em outra faculdade. Mas é muito importante nós termos na percepção que o direito ele acompanha a sociedade. E não é um fim em si mesmo. Isso é interessante que nós tenhamos essa percepção. Por quê? Porque sempre que acontecem os movimentos da sociedade, nem sempre eles estão regulados pelo direito, Paulo. Então, isso é interessante nós percebermos que os movimentos sociais, eles acarretam políticas públicas que são feitas através da legislação, por exemplo. Então, quando nós falamos de inclusão, de ocupação de espaços, que foi o meu estudo, como eu comentei com vocês, a gente fala também de uma sociedade melhor e que pode, sim, estar diretamente relacionado ao profissional do direito. Perfeito. Essas questões associadas à inclusão, elas envolvem, inclusive, legislações que obrigam as empresas a ter cotas por pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, que são importantes que as empresas saibam isso e que cumpram esses movimentos. Isso mesmo. Nessa mesma linha, passando aqui para o professor Ricardo, perguntando para ele, essas questões associadas às pessoas nas empresas também, ainda mantendo no tema pessoas, como tu vê, Ricardo, essas questões jurídicas que podem ser melhoradas ou que podem ser melhor trabalhadas pelas empresas voltadas para as questões humanas? Bom, eu entendo que a primeira questão que envolve as empresas é o princípio da transparência. No momento que a empresa tem uma transparência dos seus atos, de como ela funciona, da sua gestão, e que todos eles possam, de uma maneira ou outra, comunicar o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, isso vai gerar um bem-estar que faz com que todos os trabalhadores se sintam respeitados no ambiente de trabalho. E no momento que tu é respeitado, bem ou mal, tu vai produzir mais. Tu vai estar feliz naquele ambiente de trabalho. E isso é importante na medida que muitas questões você não consegue mensurar a produtividade, talvez. Mas essa questão que envolve o bem-estar, através do cumprimento de normas trabalhistas, o cumprimento de normas de saúde, de segurança, faz com que o trabalhador tenha vontade de trabalhar naquela empresa. Nós sabemos hoje que principalmente os jovens, eles acabam mudando muito rápido de empresas. E no momento que uma pessoa se sente segura naquela empresa, vê que ele é respeitado, pode fazer com que ele fique mais tempo naquela empresa. Então, é de suma importância essa questão social, além do papel social que a empresa tem, de gerar trabalhos, não só no sentido de trabalho-contrato de empregado, mas com todas as outras pessoas que trabalham junto neste negócio. Então, Paulo, é de suma importância essa questão do bem-estar social dentro da atividade empresarial. Porque o medo, eu complementaria, é o pior conselheiro da produtividade. Então, essa questão do medo ser o pior conselheiro da produtividade, ela pode ser rechaçada com o quê? Com cumprimento de regras, de normas, de compliance, professores? Com certeza isso faz toda a diferença, Só complementando. Eu acho que talvez um dos temas mais importantes seja a questão do compliance. Se nós formos pensar, é um tema que permeia a empresa de uma maneira geral, e se formos pensar em compliance, o que você teria a nos dizer sobre as várias oportunidades que as empresas têm de trabalhar essas questões? Eu tenho grandes estudos em relação a esse assunto, de compliance, já implantei, inclusive,
políticas de compliance nas empresas que eu atuei e realmente elas mudam a maneira de se fazer negócios. E elas são grandes oportunidades de negócio. Isso aqui é fantástico, né? Porque a gente pode, às vezes, perceber, olha, isso aqui vai atravancar o negócio, vai engessar a empresa, quando é o contrário. Na verdade, quando nós temos uma tranquilidade na gestão que nós estamos aplicando, no desenvolvimento das políticas dentro da empresa, tem oportunidade de criar novos nichos de mercado. Porque mais e mais empresas atualmente só se relacionam com outras que têm programas rígidos, sérios e comprometidos de integridade. Perfeito. Acredito que isso cada dia mais é uma necessidade, as questões associadas ao compliance. Nessa mesma linha, eu gostaria de passar para o professor Ricardo uma pergunta que eu já ouvi várias vezes comentada dentro das empresas. Toda vez que nós chamamos o jurídico é para nos dizer o que nós não podemos fazer e para atrapalhar. Então, deixa o jurídico para depois. Quando tiver o problema, a gente chama o jurídico. Nessa lógica, na verdade, nós talvez estejamos deixando de aproveitar uma oportunidade de fazer bem feito desde o início. Como é que é essa questão do direito preventivo, Ricardo? Bom, Paulo, o que nós temos hoje é uma questão de cultura do Brasil. O Brasil ele tem uma cultura de procurar somente advogado quando tem um problema. Hoje a gente está no mundo digital, mas eu sempre falo um exemplo que as pessoas sempre quando chegam com um problema trazem o contrato que assinaram. Neste contrato, elas muitas vezes não leem este contrato. Eles não negociaram, não leram. E o que acontece, Paulo? Acontece o seguinte, aí pergunto, doutor, tem algum furo neste contrato? Eu disse, tem 2, do grampo. Porque o restante não tem como você mudar. Você assinou, você leu, eu li. Você entendeu? Não. Por quê? Porque ele não tinha um jurídico ao lado. E as pessoas acabam entendendo o que é caro. E como disse o nosso colega professor Marinho, o que é bem contratado não é caro. Então essa parte da negociação é importante que tenha um jurídico. Nos Estados Unidos já tem essa filosofia de sempre ter um advogado presente quando está fazendo qualquer negociação. No Brasil não. E isso é algo que as pessoas têm que se incorporar. Com essa noção que nós temos agora do direito digital, com essa questão da politização e com a questão da liberdade, dos direitos fundamentais do cidadão pela Lei Geral de Proteção de Dados, cada vez está mais necessário você ter um apoio jurídico. Porque não tem uma empresa que não tenha dados. Por exemplo, você ingressou numa empresa, tem uma câmera, ela já captou um dado de você. E as pessoas não sabem que uma foto é um dado. Então, há uma necessidade, fora todo o resto, né? Trabalhista, tributário, consumidor. Mas hoje está sendo implementado algo que as pessoas ainda não estão com essa noção, que é o direito digital. O direito digital ainda não existe como um arcabouço jurídico. Está se usando várias normas e poucas normas de direito digital. Então, as pessoas têm que entender que é muito importante ter um jurídico para fazer essas questões não virarem um problema no futuro. E se você prevenir através dessa chamada compliance, que não é só na área jurídica, mas a área jurídica vai permear, e a colega falou muito bem, né, aquela frase, onde tem pessoas, onde tem sociedade há direito, onde há direito à sociedade, e as pessoas esquecem que uma sociedade empresarial também tem questões jurídicas, assim como uma pessoa que trabalha com varejo, com atacado, e isso é importante que as pessoas tenham essa noção, Paulo. Perfeito. Uma das coisas que me chama muita atenção, ouvindo e transitando pelo mercado, é ouvir as pessoas falarem na Lei Geral de Proteção aos Dados como se fosse alguma coisa associada à tecnologia e que quer tratar com os profissionais de TI sobre a LGPD, quando na verdade é uma lei que deve ser tratada pelos advogados. Então, as pessoas que trabalham no mundo da tecnologia, eles são, vamos dizer assim, intermediários e tradutores para as pessoas do direito de como essas coisas funcionam. Como disse o Ricardo, citou a questão, você entra num prédio, você é fotografado, você tem, naquele momento já é um dado seu que está disponível associado ao número da sua identidade. Então aquilo é um dado que deve ser protegido. Então eles buscam muito o assunto sob o ponto de vista tecnológico e pouco talvez sobre o aspecto do direito. Como é que funciona sob a lógica organizacional as empresas se apropriarem sob a ótica jurídica do tema da LGPD? LGPD é um mundo.
mas ele é um mundo bom, um mundo positivo, ele é um mundo que nos protege como pessoas, é um mundo que gera oportunidades para as empresas, que estão um pouco receosas, e vocês devem ter percebido já no mercado, né? Estão receosas dessa implantação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, ela vem para aprimorar as relações, né? Ela surge de uma percepção de que hoje dados são patrimônio e os dados, eles são moeda. Então, toda vez que a gente baixa alguma coisa da internet dizendo assim, baixa esse e-book de graça, quando é de graça é porque você é o produto. Isso perfeito. É muito importante a gente perceber. Nada é de graça, então se é de graça você está sendo o produto. E por que é importante essa percepção? Porque não é errado se usar, desde que se tenha transparência nesse uso, desde que as pessoas saibam o que estão fazendo, desde que as pessoas saibam para que está sendo usado aquele dado. Então, é isso que é a grande sacada da LGPD. Existe na própria legislação 10 possibilidades de uso dos dados sem implicações, só que as pessoas não sabem isso. Então preferem ou deixar, eu estou tramitando sem a LGPD, sem estar em conformidade com a norma. E ou ficar achando que se eu me enquadrar na norma eu vou estar completamente engessado. E não precisa. Na verdade, há a possibilidade de nós nos enquadrarmos na LGPD e mesmo assim estarmos super atuantes, super posicionados no mercado, usando isso como um diferencial competitivo com os outros, né? E trabalhando aí para o bem da coletividade. É exatamente isso. Já dizia Milton Friedman, né? A frase atribuída a Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, não existe almoço grátis. Não. Então, se alguma coisa está grátis ou está fácil demais, a gente tem que observar que alguma coisa existe. Está sendo dado em troca. Alguma coisa em troca tem que ser aceita. Está perfeita a lógica e eu acho que a explicação está ótima. Mas eu queria pegar um gancho de algo que o Ricardo falou aqui, que é muito importante, que é essa questão do momento em que o jurídico é acionado. Se eu fizer uma analogia no mundo do marketing, talvez o pessoal do marketing vá se lembrar que assim, eu costumo brincar. O pessoal lembra de marketing quando não está vendendo e diz o seguinte, vamos chamar o pessoal do marketing para fazer um folder para nós. Então, depois que tudo que foi tentado não funcionou, chama o marketing para fazer um folder, quando o marketing deveria ser a origem do preço do produto, da praça, né, da promoção. Deveria nascer no marketing em perfeito alinhamento com a área comercial. Infelizmente, a gente funciona ao contrário. A área comercial lança, processa, vende. Quando não dá certo, chama o marketing para fazer o folder. Eu faço uma analogia na questão jurídica também com isso. Por que o jurídico sempre é chamado depois que o problema já está implementado? Quais seriam as vantagens de nós termos o jurídico desde o início de uma negociação, participando, orientando, talvez não na mesa de negociação, no processo de venda, mas como uma retaguarda de apoio aos negociadores? Paulo, se tu me permite, eu vou fazer um pouquinho antes disso. Quando você vai ser à frente de uma empresa administrador, você estuda muitas questões, por exemplo, de finanças, você estuda muitas questões, de repente, até de negociações, mas o administrador em si, em certas faculdades, não se tem aquela, como premissa o direito. Há 20 anos atrás, eu estava numa sala de aula aqui na SPM e me fizeram uma pergunta, professor, por que eu preciso aprender direito se eu vou contratar um advogado? Na hora eu respondi para ele de pronto. Se fosse você, eu já contrataria um administrador também e não faria esta faculdade. O problema maior é que o direito, as pessoas acham que é algo muito obscuro. Todos nós, como cidadãos, teríamos que saber os nossos direitos. Assim como nós vamos negociar, a gente tem que saber que precisa do direito. Mas para saber que precisa do direito, eu tenho que entender um pouco do direito. Então hoje eu entendo que toda pessoa que está à frente do negócio deveria ter uma base jurídica, até para saber que é importante o momento do advogado. Porque como é que eu vou perguntar para mim, por exemplo, sobre informática, Paulo? Tu tem alguma dúvida de informática? Zero. Por quê? Por exemplo, não sei nada. Agora, no momento que tu começa a ter uma aula, numa gestão, você começa a falar certas coisas, as pessoas começam a se preocupar. Talvez falte isso para os administradores, para os gestores, ter esse conhecimento do direito, nem que seja o básico do direito, para as pessoas poderem,
Entender, ter uma noção do que é uma lei geral de proteção de dados, o que é uma defesa do consumidor, não saber em si como um advogado, mas ter essa noção que é importante. E você conhecendo isso, você vai ter menos possibilidades até para saber quem você tem que consultar. Isso ocorre muito, às vezes, por exemplo, trabalhei muito tempo no sindicato e as pessoas têm a mania de tudo o contador querer fazer. E às vezes acontece que, como eu não sou contabilista, e muitas vezes o contabilista acaba fazendo certas coisas que seria do advogado. Então é importante que o administrador ele tenha essa, ou o gestor, o que for, essa noção do seu próprio negócio. E para isso é interessante a empresa gerar treinamentos para que ela possa ter essa noção, até para poder saber que tem que ter um jurídico para fazer as questões que envolvem o futuro, né? Tornarem-se uns usuários mais críticos, tanto da tecnologia quanto do próprio direito da legislação, né? E a divisão do conhecimento. Eu acredito que quanto mais áreas de conhecimento nós tivermos, melhores profissionais nós seremos. Não com o nível de profundidade, ou seja, não cabe a mim como administrador conhecer o direito com profundidade, mas eu tenho que conhecer as possibilidades que o direito me traz para que eu consiga efetivamente, inclusive, acionar no momento exato. Eu tenho uma coisa que eu questiono muito, o momento de acionar o jurídico e como o jurídico é visto. Ele também é muito visto como aquele que é o solucionador de problema, ele é o gestor da crise, pensado sempre em a crise instalada, como eu faço para resolver. Sob o ponto de vista do direito corporativo, né, a Ana Carolina que vem com essa experiência de empresas a vida inteira, como ser preventivo corporativamente com a questão do jurídico? Olha, Paulo, tem uma questão muito importante que é uma crítica, uma autocrítica, né? Que eu tenho desenvolvido há muito tempo e criando inclusive grupos de advogados corporativos para entender, para que entendam, né? Para que nós entendamos como profissionais do direito, profissionais que atendem empresas ou para empresas ou de empresas, que, primeiro, repetindo o que eu falei, o direito não é um fim em si mesmo. Ele é uma possibilidade, né, de desenvolvimento de uma sociedade melhor. E também há uma autocrítica muito forte, em algum momento houve um encastelamento dos advogados, em que numa sociedade que precisa tanto de profissionais do direito, uma sociedade que precisa tanto, que faz tanto contrato, por exemplo, que é feito por contador, né, que tem tantas relações societárias, tem tanta informalidade e que ao mesmo tempo tem a maior quantidade de advogados do mundo. Isso é uma informação interessante, curiosa, né? Se juntar todos os advogados do mundo é a mesma quantidade que tem no Brasil. Então, em que momento que a sociedade se descolou desses profissionais que poderiam ser tão úteis para eles? Mas enfim, então feita essa autocrítica, o que se desenvolve hoje em dia, e eu acho que é uma grande oportunidade para as empresas também na qualificação de seus departamentos jurídicos, é fazer com que esses advogados entendam que eles são parte do negócio, que eles podem ser não solucionadores de problemas, mas criadores de soluções. Eles podem fazer parte da venda, eles podem criar possibilidades de negócios novas. Por quê? Porque se juntar conhecimento profundo da empresa com conhecimento da legislação, quantas infinitas possibilidades são possíveis? Mas isso parte tanto do advogado corporativo, de se propor a estar à mesa dos negócios, né? E sair do encastelamento, que infelizmente acontece muito, e eu brinco, deixar de ser um advogado de Word, às vezes se tornar um advogado de Excel, de PowerPoint, e não isso desqualificando a necessidade da formação, mas como uma complementação dessa formação. E daí, na hora que o advogado consegue enxergar negócio, ele se torna efetivamente um profissional diferenciado no mercado. Perfeito. Essa lógica faz todo sentido, que é a seguinte: nós estamos falando entre os profissionais executivos de diversas áreas das empresas que busquem o conhecimento e informações jurídicas. Mas o caminho inverso também é verdadeiro, que o advogado se transforme num generalista de negócios.
né, principalmente o advogado, nós estamos falando aqui do advogado no mundo corporativo, que ele também se torne um generalista, que ele conheça um pouco de como funciona marketing, como funciona vendas, como funciona um departamento de contas a pagar, contas a receber e principalmente porque isso vai impactar onde? Lá no direito tributário, onde ele pode, às vezes, numa percepção de uma alteração tributária, pode gerar um ganho para a empresa. Então, eu acredito que essa troca ela é muito rica, onde nós tivermos os advogados vindo à mesa para serem membros de uma negociação, de um negócio como um todo, mas quando também as pessoas entenderem que as questões jurídicas não devem ser tratadas como fatores de medo, e sim como fatores preventivos. Aproveitando aqui também essa mesma lógica, voltando ao Ricardo, que também é muito especialista nessas questões empresariais. Ricardo, como tu poderia assim, definir para nós qual o melhor modelo de advogado para determinados tipos de corporações? Claro que para cada corporação teria um modelo, mas de uma maneira geral, corporativamente, assim, o que seria importante que um advogado tivesse de conhecimento para poder transitar no mundo corporativo? Paulo, a primeira questão que tem, ele, para ser um advogado corporativo, acompanhando o raciocínio da colega, ele deve conhecer o negócio. Eu vou te dar um pequeno exemplo de amigos, colegas que me ligam, dizem o seguinte: olha, eu estou comprando equipamento da Rússia, eu queria que tivesse um contratinho. Fizesse isso. Bom, meu amigo, primeiro eu tenho que conhecer o teu negócio. Porque se eu não conhecer o teu negócio, como é que eu vou fazer um contrato se eu não conhecer todo o teu negócio? A primeira coisa que tu tem que fazer é ir na empresa e conhecer o negócio, como tu disseste. A questão, eu faço até uma brincadeira, desde o porteiro até o diretor. Porque se você não conseguir visualizar toda essa empresa, você não vai ter como fazer um contrato bem feito, não vai ter como fazer algo que possa realmente ser preventivo, se você não conhecer o negócio. E o mais importante, o porteiro tem que conhecer também a importância do direito que tem a função dele, a receber um documento, qual é a importância de passar esse documento rapidamente. Então, essas questões, o advogado corporativo ele tem que conhecer o negócio, do início ao fim. Agora, assim como o administrador tem que conhecer todo o seu negócio, se cada lugar tem uma norma e tem um administrador, o advogado tem que conhecer tanto quanto o próprio proprietário da empresa, que às vezes até o próprio proprietário não conhece tão bem a sua empresa. E ele acaba fazendo o que possa gerar um problema futuro por não fazer essa prevenção, Paulo. Perfeito. Fazendo uma analogia mais descontraída, eu tenho vários amigos que são arquitetos e eles costumam dizer que se toda vez que eles fossem convidados para jantar, eles vão e as pessoas perguntam: mas o que tu acha que eu faço nessa parede? Me dá uma sugestão de eu fazer alguma coisa? Eu acho que a gente acaba tratando o direito também mais ou menos nesse sentido, né? O Ricardo falou assim: um contratinho, vamos fazer uma reuniãozinha. Eu acho que tudo que é inho e que é inha não funciona no mundo empresarial, porque ele está sendo diminuído. E nós estamos falando aqui de coisas de absoluta importância para as empresas, para as corporações. Dentro de uma das áreas que eu transito, que é a área de negócios, eu acredito que tem uma coisa muito importante, que de uma metodologia utilizada, desenvolvida em Harvard, chamada BATNA, e lá ele tem um dos métodos que fala em amarrar as pontas soltas, que é ao final de tudo que você negociou, onde é que isso está registrado? Como está documentado? Para quê? Para que não haja margem para dúvidas futuras. Nessa linha do direito corporativo, de novo, as questões contratuais, tanto para quem vende como para quem compra, tanto para o direito do consumidor como para o direito do empresário. Qual a responsabilidade nessa cadeia? A indústria produziu, mas o responsável é o varejo que vendeu? Nessa linha, eu até gostaria de passar para vocês dois fazer essa abordagem. Por quê? Porque nós estamos falando de serviço, estamos falando de varejo, estamos falando de indústria aqui. Nós estamos falando de um mundo complexo empresarial. O que tu me diz sobre isso? Bom, o contrato, no direito brasileiro, ele não precisa ser escrito para ter validade e eficácia, mas ele pode ser meio de prova de extrema relevância. Então, a realização de um bom contrato, ele é quase como servir um manual daquela relação. E isso é importante. Existem regras prontas, normas muito de fácil acesso, de treinamentos que podem ser dados, inclusive para o pessoal de compras, né, por exemplo, para que eles consigam enxergar o contrato como efetivamente algo que concretiza uma relação e traz elementos de segurança para essa relação. Então, o contrato, ele é... Primeiro, eu sou apaixonada por contratos, né? Então, para mim é fácil falar. O contrato, ele é um ser... Ele é vivo,
eu acredito que ele é um ente vivo, então amarrar as pontas é importante, porque durante a negociação do contrato as pontas vão se soltando. E como é que facilita a presença de um advogado desde o início? Facilita porque ele já vai amarrando as pontas conforme elas vão se soltando. É muito normal as empresas chamarem o escritório, o jurídico, enfim, quem atua na área de contratos dela no final, quando a negociação já está feita e já concretizada, e algumas vezes, sejamos honestos, o serviço até sendo prestado, né? E isso dificulta muito para o advogado, porque tem alguns detalhes como aplicação de SLAs, que é os acordos de nível de serviço que podem ser colocados em contrato, cláusulas ganha-ganha, né? Estabelecer regras que podem gerar mais benefícios para ambos. Isso tudo, como é que pode ser feito na prática? Trazendo o advogado, trazendo a pessoa junto com a negociação, esse profissional junto com a negociação. Talvez não bem no início, mas do meio, a hora que já se escolheu o fornecedor, por exemplo, já chama para conversar, chama para participar das reuniões, chama para que a gente consiga amarrar as pontas soltas desde o início. Perfeito. E quando traz essa questão, né, Ana, de às vezes o serviço já estar sendo prestado já e ser feita a questão do contrato, é mais ou menos, eu costumo brincar com a história do jantar no avião. Se pergunta, né, o senhor deseja jantar? Quais são as opções? Sim ou não? Ou seja, não tem mais alternativa, né? Só tem essa, ou é sim ou é não. O serviço já foi prestado, já entregamos o produto, já estamos nesse processo. Mas, Ricardo, eu acho que isso é um ponto muito importante para nós pensarmos como nós podemos qualificar, ajudar as empresas a compreender a importância de olhar jurídico, de olhar as vendas, de olhar gestão financeira, de olhar marketing, de olhar comunicação, de olhar todo o escopo, né, de um negócio, mas o quanto é importante que ela compreenda essa cadeia de responsabilidades. Paulo, tu me faz lembrar, uns 10 anos atrás, quando, trazendo um exemplo de contratos, uma pessoa me contratou para fazer um contrato, né? Então, foi interessante porque quando tu diz, olha, vai custar 2 moedas, 3 moedas, a pessoa, opa! Mas no momento que ela participa da elaboração do contrato, por quê? Quem faz o contrato não é o advogado. As pessoas estão equivocadas que o advogado faz o contrato. O advogado vai transformar aquelas questões que estão lá no negócio, formalizando aquela negociação para o mundo do direito. Mas não sou eu que faço o contrato. Quem faz o contrato são as pessoas. Por quê? Vai ter lá as obrigações, os direitos, o valor, prazo, pagamento. Isso se faz aonde? Na negociação. Então eu sempre sugiro, eu sempre faço uma brincadeira com alunos, empresários, gestores, de pegar um quadro, risca no meio, e vai começando. Você entra na porta, você abre a porta, você cumprimenta, e é assim que vai funcionando uma cadeia de um contrato. Ele vai gerando situações que você vai escrevendo. Então, o que você quer? Qual é o objeto do seu contrato? Eu quero o dinheiro. Muito bem. O que ele quer? A mercadoria. Mas o que você tem que fazer para receber o dinheiro? Entregar a mercadoria. Mas em que prazo? Então, quem faz o contrato é o cliente do advogado, não é o advogado. E eu, como eu estava dizendo a Ana, né, eu lembro que em 1996 eu fiz pós-graduações em contrato. Com a Vera Fradeira, depois fiz com a Araquém de Assis execuções de contratos. E eu digo que quem faz o contrato, por isso que o advogado ele tem que estar presente, como a Ana disse muito bem, no início. Porque se ele não estiver no início, como é que ele vai fazer depois se ele não conhece? E ela disse, o advogado corporativo ele tem que conhecer onde ele está. Ele não é aquela, a gente faz a brincadeira, não é aquele cara que fica no cantinho lá que é só chamado quando dá problema. Ele tem que evitar esse problema. E isso, Paulo, é uma questão de cultura. É muito difícil. Por isso que eu digo, para o advogado corporativo, tem muito campo. Porque nós, na Faculdade de Direito, quando eu fiz na década de 80, eu fiz Direito, nós era processo. A primeira pós-graduação que eu fiz foi em processo. Como processar as pessoas. E eu recordo, quando eu elaborei uma faculdade aqui em Porto Alegre, que foi aprovada, nós fizemos sobre prevenção para pequenas empresas. E as pequenas empresas, tu trabalhando, tu tem muito mais liberdade de quando elas começam. E começam certas. E isso é vantajoso para pequenas empresas e médias empresas.
As empresas grandes, muitas vezes, já têm um escritório de advocacia maior, mas 82, 83% são médias e pequenas empresas no Brasil. E essas empresas que estão precisando do nosso trabalho. As questões jurídicas, como eu disse no início, na verdade nós temos que viver com elas. Elas estão no nosso dia a dia e tudo se judicializa, tudo é passível de judicialização. O problema é que nós não nos precavemos para isso de uma maneira mais positiva. Eu gostaria de encaminhar uma pergunta, então, primeiro para a Ana, depois para o Ricardo. Por que as questões jurídicas, por que esse olhar para as questões jurídicas são realmente importantes para empresas? Porque elas têm o condão de quebrar uma empresa, né? Ou fazer a empresa crescer muito, né? As questões, pensem bem assim, o que é uma empresa? Uma empresa começa com um contrato. Ela é uma pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica. Então, dentro dessa ficção jurídica existem regras, como existem as regras da vida. Só que essas regras da vida, de respirar, de crescer, essas coisas que o nosso corpo faz sozinho, na empresa nós precisamos de orientações, precisamos dessas regras jurídicas, em função de ser uma ficção, uma pessoa que na verdade não existe, né? E dentro dessa ficção é sempre um feixe de contratos. Então vamos lá, eu monto a empresa através de um contrato social, né? É um contrato. Eu contrato fornecedores, eu contrato com clientes, eu contrato pessoas para tocar essa empresa. As relações jurídicas permeiam absolutamente a empresa, absolutamente o negócio jurídico. Mas nós fingimos que elas são só um pedacinho, que elas fazem parte só de quando eu quero assinar um contrato maior, quando eu quero importar da Rússia alguma coisa, né? E eu esqueço que ela é a vida da empresa. Só que, de novo, talvez com essa maneira de ficar falando em latim, não saber falar a língua dos negócios muitas vezes, os advogados se afastaram um pouco. Mas existe um movimento muito forte, um movimento que eu particularmente tenho muito orgulho de dizer que apoio e trabalho forte de construção da aproximação do advogado com o mundo dos negócios para facilitar a vida de todos. Perfeito. Até porque, como você disse, nasce com o nome de pessoa jurídica. Está no nome, é sobrenome da criança, né? Não importa de qual segmento seja, se é de varejo, se é de indústria, se é de serviço, o sobrenome sempre já nasce com pessoa jurídica. Mas, Ricardo, fazendo a mesma pergunta, qual a real importância que tu entendes dessas questões que nós estamos trabalhando aqui, discutindo, para uma empresa? Paulo, eu vou me permitir sair um pouquinho da questão contratual, Paulo. Por quê? Porque tem situações que não é questões contratuais. Porque no momento que tu fala de empresa, não existe uma definição no Código Civil do que seja empresa. Existe uma definição do que seja estabelecimento, existe uma definição do que seja pessoa jurídica ou empresário. Agora, não existe uma definição de empresa. A empresa é a junção dessas duas. Eu sempre digo, quem faz, o que faz e aonde faz. Quem faz o empresário, aonde faz o estabelecimento e o que faz, aquilo para ter lucro. E quando a gente fala de estabelecimento, nós ainda lembramos daquela parte física. Vamos no estabelecimento, endereço tal. Não, o estabelecimento não é o endereço. O estabelecimento é onde você usa para ganhar o seu dinheiro, o seu objeto. E hoje a gente sabe que é no mundo virtual. Então o estabelecimento é mais físico. E a definição de empresa nada mais é que essa atividade exercida pelo empresário no estabelecimento. E essa atividade, independente de ser pessoa jurídica, pessoa física, ela vai ser regulada por leis, mesmo que ela não queira. Mesmo que eu não faça um contrato, a lei já diz que eu tenho certas obrigações tributárias, empresariais, documentais. E quando nasce uma empresa, ela tem que nascer de forma correta. E eu sempre digo que a empresa é uma célula viva, ela está sempre em movimento. E uma célula que não está saudável, ela vira um câncer. E esse câncer pode ser num crescimento desenfreado, pode ser por um problema de contratos. Então você tem que ter esta atividade regulada por questões desde o nascimento. Imagina, eu não quero me alongar muito, mas uma sociedade, marido e mulher, familiar, nós temos hoje no mundo mais de 80% de empresas familiares.
E as consequências disso. O direito de família que está envolvido, que não é um contrato, é uma lei. No momento que tu tem uma sociedade com alguém, tu tem uma sociedade com a tua esposa, e dependendo do regime de casamento, ela é sócia tua. E essas questões as pessoas às vezes não levam em conta. Que há uma separação, como fica essa questão da empresa? Ainda mais hoje que a gente sabe que a maioria das empresas são familiares e as pessoas não tomam esse cuidado. Então é muito mais do que contrato, contrato lógico é muito importante, mas tem muitas questões que envolvem direito de família, direito societário, que não tem nenhum contrato. Sociedade de fato, por exemplo, você faz uma sociedade e vai comercializando. Aqui na incubadora, todo mundo começa um negócio de sociedade de fato. E depois vai regularizar. Não sabe das consequências entre os sócios. Então, o direito dentro do mundo empresarial ele é muito vasto. Mas ele não é tão difícil se a pessoa se empenhar a, pelo menos, conhecê-lo. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é algo que faz toda a diferença. Nós mal arranhamos uma superfície de temas e de assuntos que podem se prolongar, né, e se estender por muito tempo. Então, o que nós gostaríamos de deixar aqui? Deixar o convite para que quem se interessa por assuntos associados ao direito, às questões jurídicas, que conheça um pouco mais das opções que nós dentro da SPM temos para oferecer, que são as questões da educação executiva. Converse conosco, estamos aqui para lhe ajudar. ESPM, o inusitado em constante movimento.